Pessoal, eu em nome da Ádio, meu nome é Fábio Pascoaloto, eu sou médico urologista, trabalho com medicina sexual, infertilidade masculina e urologia de uma maneira geral. Tenho o prazer hoje de conversar com a doutora Maria Cláudia Bicudo. Ela que é uma expert em urologia de uma maneira geral, ela tem mestrado e doutorado pela Faculdade de Medicina do ABC e ela é a coordenadora do Serviço de Incontinência Urinária e Disfunções Miccionais da Faculdade de Medicina do ABC. É um prazer conversar contigo sobre assuntos que vão ser importantes. Eu tenho certeza que quem está assistindo lá vai aprender um monte com ela hoje, como eu vou aprender também para tratar melhor meus pacientes. Doutora Maria Cláudia, por favor. Sinta-se à vontade. Obrigada, Fábio. Obrigada, Arjun, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Eu entendo, como nós estávamos conversando antes, que faz parte dentro das nossas responsabilidades, a informação. Então, é um grande prazer essa oportunidade. E isso é uma oportunidade que a Ádio, nesse programa Saúde Masculina Sem Tabu, nos traz. E isso divulga para todo o Brasil. Isso é importante, porque a gente tem que mostrar para a população que existe uma série de tabus que são bobagens, que são grandes bobagens, né? E que as pessoas às vezes não sabem. Existem mitos que, na verdade, a gente vai vendo no consultório que, na verdade, não é verdade aquilo. Então, isso é importante. E hoje a gente tem o prazer de conversar com uma pessoa que tem bastante experiência na área da incontinência urinária, da área da urologia geral, na área da sexualidade, que vai conversar conosco sobre esses assuntos hoje. E a primeira pergunta que eu vou fazer contigo, não vai ficar chateado comigo, talvez eu traga algumas perguntas que tu diga, eu não vou querer conversar mais com o Fábio, nunca mais, esquece, só me botou em fria, mas eu vou ter que fazer, esse é meu papel hoje. Deixa eu fazer algumas perguntas. Maria, tu é uma pessoa que é uma mulher bonita e que certamente tem pacientes que vão no teu consultório e que vão fazer exames de próstata e que vão falar sobre sexualidade masculina. Como é que, Maria Cláudia, tu entendes isso? Como é que tu destrincha isso? Como é que funciona? Tem alguma diferença? Tu sente alguma diferença no teu consultório sobre isso ou não? Então, assim, eu acho que quanto mais natural for toda essa situação, tanto melhor, né? Eu já escutei de homem, inclusive, que é a parte que mulher escuta mais acolhedora nesse sentido, acho que talvez faz um pouco o caráter aí do gênero, mas de qualquer maneira eu entendo que é a informação e a naturalidade com qual a gente aborda. Então eu tive a felicidade de ter mestres que abordaram muito essa questão da sexualidade, com quem eu aprendi muito, e também de maneira interessante, na minha formação acadêmica, eu ia fazer proctologia. Então, o exame de toque é uma coisa que vem desde antes do começo da minha formação, então para mim é algo tão tranquilo que eu acho que eu ofereço aquilo com uma naturalidade que a pessoa, é claro que eu não estou ali para ofender ninguém, eu explico a necessidade do toque, eu desenho a próstata para eles entenderem o que eu vou avaliar ali muitas vezes, mas é isso. Então eu acho que é informação e tratar o assunto como ele merece, né? Na verdade, desculpa interromper, a Maria Cláudia é um dos grandes expoentes da urologia nacional e hoje no Brasil a gente tem eu tenho o prazer de dizer que eu conheço várias urologistas mulheres que fazem um trabalho perfeito, um trabalho muito bem feito. Eu costumo dizer que o médico, ele é anjo, ele não tem sexo e a gente não está lá para ver isso, falar sobre isso, a gente está lá para tratar e ouvir o paciente e tratar da melhor maneira possível. Então esse é um dos primeiros tabus que a gente tem que quebrar. Não existe isso. Não existe o sexo para o médico está lá para ajudar. Esse é o grande nosso objetivo, né? Não tenha dúvida. Eu acredito que, assim, a mulher, na verdade, ela está ingressando mais na graduação e, por isso, se colocando em todas as especialidades. Isso é algo que foi invertendo, até pelo Conselho Federal de Medicina, né? Se nós formos olhar a década de 20, de 30, eram somente homens, basicamente homens que na graduação de medicina, e isso foi se invertendo. Então, é natural que a mulher ocupe todos os espaços, assim como o homem ocupava, como a mulher estava acostumada a ter o homem ginecologista, isso vai ser algo natural, né? Um espaço normal de se ocupar. Eu não vejo nada de muito diferente além disso. E isso a gente consegue ver na faculdade, né? Eu não sou da década de 20, vamos deixar bem claro, eu sou velho, mas não eu sou tanto. Eu também não. Tu não é, tu é bem mais nova que eu. Mas assim, ó, o que acontece? Eu me lembro que na minha faculdade, na minha turma, nós éramos em 60 e nós tínhamos 14 ou 13 mulheres só. E hoje, nessa última turma que eu tive o prazer de conhecer, que eu dou aula na faculdade já faz mais de 20 anos, eu tive o prazer de conhecer essa nova turma faz 10 dias, 70% da turma é do sexo feminino. Ou seja, isso inverteu. Isso não é diferente, é algo extremamente comum também lá na Faculdade de Medicina do ABC, então é algo que é natural que a mulher ocupe todas as especialidades, assim como cada um vai escolher aquilo isso é fantástico. Independente, claro. Isso é fantástico. Como é que tu abordas esse tema sobre saúde do homem? Chega um paciente no teu consultório e diz, doutora,
eu quero que me dê me dê uma geral. O que eu devo fazer de exames de rastreamento? Como é que eu faço? Como é que eu não faço? O paciente de 50 anos chega no teu consultório, olha, eu quero que tu me dê uma geral, porque eu não escolhi nenhum médico e quero que tu seja minha médica de referência. E eu já vou te dizer bem claro, eu só quero um médico, porque eu não tenho tempo. O homem não vai no médico, ele só vai em 2 situações, quando ele está com dor ou quando a mulher marca a consulta. E eu vou querer uma médica para seguir anualmente. O que tu me orientas a fazer? O que eu devo fazer? O que eu surjo? Como é que tu abordas esse paciente? Claro, eu acredito que o urologista vem buscando bastante essa posição, né, em frente à saúde do homem como geral, tal qual a ginecologista desempenha na mulher. Eu enxergo isso com uma pequena diferença, até no acesso a nós especialistas, uma vez que a ginecologista está presente na unidade básica de saúde e nós não estamos. Então já existe uma certa dificuldade do paciente chegar ao urologista, passando em unidades especiais, de UPA e tudo mais, para chegar até o urologista. Mas aquele que efetivamente chega, tirando o setor público, né, acredito que esse é um setor diferente, onde já existe uma triagem, eles já chegam no urologista com uma queixa específica. Então, esse lugar que a gente quer ocupar é um lugar que é maravilhoso, porque até hoje o homem ainda vive menos do que a mulher. Então, certamente o homem está fazendo menos coisas preveníveis do que a mulher está fazendo. Então, nós precisamos ocupar esse espaço. Então, não adianta olhar só pelo sistema urinário, o sistema reprodutor, precisa olhar como um todo, do ponto de vista cardiológico, do ponto de vista de imunização. É claro que a gente vai olhar a próstata, o PSA, isso faz parte da nossa tarefa, né? Mas não fechar os olhos para uma disfunção erétil que pode antever qualquer evento cardiovascular. Então, ter ouvidos, né? Olhar, o que eu tenho batido muito na graduação, para você que está na graduação também, isso deve ser algo recorrente, precisamos olhar para o paciente, escutar o paciente, examinar o paciente. Parece que isso vai se perdendo à medida que a tecnologia avança, parece que a inteligência artificial é capaz de fazer todo o nosso papel, mas ainda temos uma especialidade humana, né? Então, nada muda essa interação. Então, olhar de forma mais ampla, de forma mais distante, não vou falar que a gente vai da cabeça aos pés, já posso te dizer que já fiz diagnóstico de melanoma só para o paciente tirar a camiseta, então a gente tem muito a contribuir, não somente olhar para esse foco dessa parte urinária. Como médico generalista de fato, né? Eu acho que essa é a nossa função, né? Fazermos diagnósticos e muitas vezes nós somos os únicos médicos do paciente, né? Sem dúvida. E quando tu falaste sobre como é que a gente deve abordar, eu sempre dou o exemplo da infertilidade masculina. 30% das causas de infertilidade tu descobres conversando com o paciente. É uma anamnese bem feita, é uma conversa bem feita com o doente. 60% é exame físico. Menos de 10% é no exame de sêmen. Então, assim, examinar e conversar é fundamental para tu fazer o diagnóstico de infertilidade masculina. De qualquer coisa. De qualquer coisa. De qualquer coisa, assim, o que mais me chocou recentemente foi receber uma senhora com infecção urinária de repetição e incontinência, como você bem colocou aqui, que é minha área principal de foco, mas eu era a 4ª médica que ela passava e a primeira que examinou. E aí tinha uma atrofia genital super importante, com tudo fechado, né? Então, assim, não é normal ter infecção urinária, não é normal ter incontinência, ter perda. Então, acho que essa já é uma mensagem importante, valorizar os sintomas e trazer para o médico. E nós, por outro lado, temos que valorizar todo e qualquer sintoma, examinar, colocar a mão no paciente, porque senão certamente a gente vai deixar de fazer uma série de diagnósticos importantes. Tu falaste uma coisa muito interessante, né? O paciente, por si só, ele conhece mais dele de qualquer médico. Então, a gente, como médico, tem que valorizar. A gente tem que entender disso, olha, pera um pouquinho, essa é uma queixa que está incomodando, senão ele não perdia o tempo de vir no nosso consultório para se queixar de alguma coisa, né? Então, examinar, isso é fundamental, é um grande erro não examinar o paciente, né? E isso acontece, infelizmente, com os pacientes com mais idade, isso está mudando. Por exemplo, um homem de 55, 60, mas eu não vou querer ir lá para fazer um exame de toque retal. Isso está mudando, ao menos na minha experiência, isso está mudando. Claro que os pacientes mais jovens são mais receptivos a essa ideia, porque já entrou é de comum senso. Sim. Que nós devemos procurar um médico urologista para ver como é que está a nossa próstata. Bom, mas os pacientes com mais idade ainda têm um pouquinho de tabu e a gente tem que desmistificar, né? Sem dúvida, eu acredito que é esse o papel. Através da informação que ele chega e fala, eu vim aqui porque o outro não fez o exame de toque, né? Exatamente. Então, é através da informação... Que é algo que não dá para entender, né? Não dá para entender, não estamos aqui para julgar, mas acho que o nosso papel aqui é informar de que a história e o exame clínicos eles são fundamentais e se o profissional não atender essa sua expectativa,
procurar alguém que o faça. E tem algumas patologias, algumas afecções que são muito mal diagnosticadas ou, não digo desvalorizadas, mas o médico muitas vezes não fala, como por exemplo a bexiga hiperativa, né? Sim. Principalmente no homem, né? Ele acaba deixando de lado, não quer ir no médico, não sei o quê, tem um pouquinho de urgência miccional, tem vontade de urinar, mas consigo me segurar, só que daqui a pouquinho isso começa a impactar não só emocionalmente, psicologicamente, mas na atividade diária desse camarada, né? E isso acaba impactando. Como é que tu vês isso, Maria Cláudia? Ela é muito subdiagnosticada, até porque no homem, boa parte dos sintomas eles estão associados à próstata, mas a gente pode ter a bexiga hiperativa, ou seja, a bexiga sensível, que reflete nesse sintoma, especialmente pela urgência, que é aquela vontade imperiosa de urinar, que é o pilar dos sintomas, da definição, mas ele pode estar secundário à questão da próstata, mas não necessariamente a isso. Então, eu acredito que aí é o paciente que tem um subdiagnóstico, né? Até a gente entender que isso não está associado à próstata, a gente precisa ter mais exames. Mas vale ressaltar, como você bem colocou, que nos estudos que nós temos aí epidemiológicos que fazem avaliação desses sintomas na população em geral, no Brasil levantou 25% da população, ou seja, um quarto da população tem sintomas urinários dessa natureza, né? E a distribuição entre os gêneros ela é semelhante, tanto em homem quanto em mulheres. Então nós não podemos não valorizar essa queixa no homem e entender por que ela vem. Existe aí uma série de razões pelos quais a bexiga vai se comportar dessa forma. Então eu costumo dizer para o paciente que a bexiga não fala muitos idiomas, né? Então se tem alguma coisa irritando a bexiga, se é infecção, ela vai, vontade de ir no banheiro toda hora, aumenta a frequência, dor para urinar. E se também tem um cálculo, um câncer de bexiga ou a própria bexiga hiperativa, que é algo próprio da bexiga, é o mesmo sintoma que ela vai falar e cabe a nós entender melhor esse tipo de sintoma para poder tratar. E fazer o diagnóstico mais precoce e principalmente o diagnóstico correto de uma causa possível que pode dar um sintoma semelhante a uma bexiga hiperativa, como por exemplo um cálculo, causando um processo irritativo, uma hiperplasia de próstata, um aumento de próstata, causando um fenômeno não só obstrutivo, que é aquela história, vai tentar urinar, jato fraco, ou então esvaziamento incompleto, mas também esse fenômeno irritativo, que é uma urgência miccional, essa vontade imperiosa de urinar e não consegue, tem que procurar o banheiro e, meu Deus do céu, Sim. Vou viajar, já estou olhando, onde é que tem banheiro? Vou entrar no ônibus, quanto tempo vai demorar para chegar no meu destino final? Né? Quando a bexiga começa a ditar o dia a dia, né, alguma coisa pode ser que não esteja indo bem. Então, acho que vale reforçar, Fábio, aqui que a bexiga ela tem duas funções, que a primeira é armazenar a urina adequadamente e a segunda é esvaziar isso de maneira efetiva. Então, como que eu vou avaliar isso? Eu avalio se ela está armazenando bem, se eu consigo ficar tranquilamente sem ir no banheiro, se eu consigo postergar a micção, se na hora que eu vou... Aí, quando eu vou urinar, é outro momento. Então, se eu esvazio adequadamente, para o homem é mais fácil avaliar o jato, a sensação de que está confortável, que esvaziou bem. Então, se isso começa a ficar diferente, vale a pena chamar atenção para entender o fenômeno que está acontecendo, né? Porque a micção ela é um ato reflexo, estamos dois aqui conversando, a bexiga enchendo, a gente não está nem se dando conta disso, e boa parte das pessoas assim que funciona, mas quando começa a ficar diferente, então a bexiga ditando a regra, eu não vou num lugar se eu não sei onde é o banheiro, começo a ficar desesperado, então isso já merece uma atenção especial. Só que infelizmente, tu concordas comigo que alguns homens, principalmente homem, né? A mulher ela vai mais no médico, ela entende mais que muitas vezes tem que fazer um tratamento prolongado, às vezes por muitos anos, que é o tratamento da bexiga hiperativa em algumas situações. Mas o homem, infelizmente, às vezes ele toma um pouco de remédio por um tempo e daqui a pouco ele diz, chega, não vou tomar mais. O que eu posso fazer para ele entender? Aí que vem a pergunta capciosa. O que eu posso fazer para ele entender? Olha, meu amigo, tu tá com uma bexiga neurogênica, uma bexiga hiperativa em algumas situações e que tu tá aqui tomando remédio por quanto tempo? Não sei, mas tu tem que estar tomando, né? Tanto as medicações para bexiga hiperativa como as medicações para hiperplasia prostática, eu costumo explicar para os pacientes, e aí eu realmente vou explicar aquilo que puxa a sardinha para o meu lado, da fisiologia da micção, aquilo que faz brilhar os nossos olhos, os receptores. Eu não explico com detalhes, como a gente faz na graduação, obviamente, mas é importante eles entenderem de que esse é um processo neurologicamente mediado e bastante complexo, e que atua em receptores. E os medicamentos vão atuar sobre esses receptores. Então, não existe uma resposta que ela seja
seja duradoura, como, por exemplo, o antibiótico. Eu tomei, eu resolvi o problema. Não, eu preciso da ação dele nesse receptor para estimular o que aquele receptor deveria fazer, ou inibir, seja conforme for a ação da medicação, para poder ter esse efeito. Então, eu costumo explicar isso para tentar alguma aderência, embora a gente saiba que a aderência ela é baixa, né, nesse tipo de medicação, a menos na população com mais idade, que costuma ter uma aderência um pouco maior, justamente porque já toma uma série de medicamentos, só acrescenta mais um naquela listinha de remédio e segue tomando, né? E tem mais resiliência também. Essa pessoa, a idade tem uma coisa de boa. Eu sempre digo, a terceira idade é a melhor idade. Não é pior. Mas a grande verdade é que a pessoa aprende com o passar do tempo. Bom, é assim o jogo. Tá bom, então eu vou estar tomando remédio, não tenho o que fazer. Eu acho que principalmente aprende a administrar melhor essas situações. Então, qual briga que eu vou comprar, qual que eu não vou comprar, Exatamente. Então, é igual paciente com infecção urinária. Eu tive uma paciente que fez assim, doutora, eu não vou mais tratar de infecção urinária, porque ou essa bactéria ou eu. Eu falei, olha, bactéria a gente não truca, entende? Porque vai ser ela, né? E aí ela ganha o jogo. Então, assim, talvez com a experiência, né, com a idade, a gente vai começando a entender que briga que vale a pena comprar. Então, não vale a pena eu ir no banheiro toda hora e sair correndo e escapar a urina se eu tenho uma alternativa boa para usar, né? Então, eu acho que é um pouco isso da aderência, mas claro que vai entrar um pouco nos efeitos colaterais das medicações e tudo isso precisa ser pesado conforme as outras medicações que a pessoa toma. Então, não são medicações que dá para tomar porque minha vizinha toma, né? Então, precisa ter uma recomendação médica de fato, avaliar todas as outras medicações que eventualmente possam aí interagir para buscar a melhor forma de tratamento. Acho que a doutora Maria Cláudia tocou num ponto muito importante, que é o seguinte, individualização do tratamento. Essa é a grande função do urologista, é a nossa grande função. É entender, ouvir, conversar com o paciente e ver, bom, esse medicamento é o melhor para ti. Vamos te orientar para que tu tenhas uma qualidade de vida melhor com esse medicamento ao invés desse ou vice-versa. Mas essa é a grande função nossa como urologista, né, Maria Cláudia? Como médico de uma maneira geral. Como médico de maneira geral, na verdade, todos nós somos indivíduos únicos, né? Então, a gente estava conversando aqui um pouco antes sobre meus filhos, eu tenho 2 filhos pequenos e um é mais baixo que o outro. E ele perguntou assim para mim, o menor, mãe, por que eu sou, já que a altura tem a ver com a mãe e com o pai, por que meu irmão é mais alto que eu? E aí eu falei, filho, é o seguinte, primeiro que isso tem a ver com gene. Aí a pergunta vem, o que é o gene, né? E aí eu falei, olha, os genes são os livros que a sua mãe coloca na sua estante e o seu pai coloca na sua estante. Cada um coloca metade. Mas a grande questão é que ao longo da vida você não vai ler todos os livros da sua biblioteca. Então eu não sei exatamente qual gene vai se expressar. E é isso que é a grande maravilha, porque existe a condição genética, que é aquela que nós herdamos, mas existe talvez a epigenética, aquela coisa que vem de todo o restante, onde aquilo vai se expressar ou não, o que traz cada um único, né? O que faz de cada um único. Então, nós precisamos ter esse olhar mais atento para entender a situação de cada um, né? Que ela vai ser diversa, do ponto de vista de custo de medicação, daquilo que ela consegue de fato fazer, dos efeitos colaterais que para uns são toleráveis, para outros não são, das outras medicações que toma. Então, isso faz com que cada universo seja único, né? Essa é a beleza. Se não tinha forma de... Tinha receita de bolo, e aí a inteligência artificial fazia com certeza, né? Por isso que a gente precisa alimentar a inteligência artificial de tantas informações, porque a questão não é tão simples, não é 1 mais 1, não é uma equação, né? Então, é um indivíduo e que isso gera uma série aí de diferenças, né? Isso que a doutora Maria Cláudia falou é uma grande verdade. Tem vários estudos mostrando que gêmeos idênticos, univitelínicos, quando são criados em locais totalmente diferentes, têm comportamentos diferentes, porque tem um fator epigenético do local levando a isso. Tem influências ambientais, alimentares, muitas influências. Então não é só a genética, isso é bacana. Isso que é o bacana da medicina, né? Porque tu pode entender um monte de coisa, mas tem várias influências que tu pode mudar até para melhor. Não tenha dúvida. É isso que faz o nosso olho brilhar, né? Exatamente. Isso que é bacana, Sim. Vamos tratar de um outro assunto que eu acho fundamental e que no meu consultório é muito comum. Disfunção erétil. Se a gente para pensar, aproximadamente 50% dos homens, entre 40 a 70 anos de idade, terão algum grau de disfunção erétil. Sem falar de ejaculação prematura, falando só sobre disfunção erétil. O paciente chega no teu consultório, é muito comum ele chegar, ele te procura muito. Como é que tu abordas esse caso de disfunção erétil no teu consultório? Bom, isso não é uma coisa que chega prontamente, assim, dirigido para mim, até porque, como você bem colocou, minha principal área de atuação acaba sendo na disfunção miccional, mas eu acredito que sejam daqueles temas que muitas vezes, se o paciente não te aborda, vale a pena você perguntar, né? Às vezes, a própria incontinência urinária, se você não pergunta diretamente se a pessoa perde, esse não é um assunto que a pessoa traz muitas vezes, né?
embora para nós seja meio dirigido essa procura. Mas para mim, na disfunção erétil, é assim que funciona. Então, faz parte do meu investigatório, da minha investigação habitual, ali do meu questionário, abordar este tema, né? E entender melhor como é que é a função como um todo, como que é a parceria, se com outras parceiras eventualmente é diferente, se tem ereção matinal. Então, eu faço uma série de perguntas para poder caracterizar o problema melhor antes de ponderar aí um tratamento e ouvir, né? Acho que faz parte de todo o tratamento da disfunção erétil, em todas as opções e fases, a terapia cognitivo-comportamental. Não que eu faça isso, até porque eu não tenho uma formação específica, mas escutar, eu acredito que já chega a ser uma boa questão para poder direcionar isso Já é melhor. já é um grande trabalho do médico, né? O escutar, tentar entender. Às vezes a gente pode simplesmente ouvir que a gente fez muito mais do que ele imaginou que alguém pudesse fazer. O ouvir para o paciente, principalmente com disfunção erétil, porque assim, ó, pessoal, os danos emocionais de uma disfunção erétil para o homem são muito graves. Ele perde a masculinidade, aquela ideia de que o homem é provedor e tal, e ele não consegue ter relação sexual, é muito impactante. Eu até diria que é um impacto talvez até semelhante com uma mulher que tem uma incontinência urinária e que às vezes vai namorar o marido e pode, infelizmente, ter perdas urinárias na hora da relação. Então isso é muito complicado. Para ambos os aspectos é uma situação, eu diria, até trágica para eles, né? Então a gente tem que ouvir e conversar para tentar atender da melhor maneira possível. Não, e entender a parceria, né? Porque não adianta nós melhorarmos a função erétil do homem se a mulher tem uma condição de atrofia relacionada à menopausa ou tem uma incontinência e está evitando aquele encontro, né? Então, a primeira coisa que eu explico é isso. Isso, na verdade, é uma relação entre duas pessoas. Mas o nome Então, não é relação sexual? Então é relacionamento, é dos dois, tem que ser já bom para os dois, tem o que ser próprio nome diz. exatamente. Então, agora teve o congresso de sexualidade recentemente, ele falou assim: "O que que você veio falar aqui? Aqui só vai falar sobre aquilo mole". Eu falei: "Não, eu vim falar da seca, porque se a gente não conserta também não dá certo, né". Pronto. Então é isso, entender não só a função do homem, mas também a parceria e todo aquele ambiente, isso faz parte. E eu costumo perguntar isso de maneira direta e objetiva. Então, o que eu percebo de diferença às vezes, por fato de ser mulher, é que às vezes eles escolhem as palavras para falar para mim, mas eles não deixam de dizer, né? Então, talvez no homem eles usassem termos mais Chulos. informais, chulos até, e que comigo eles escolhem. Então, às vezes falam pênis, sabe? Umas coisas assim, termos mais científicos até, mas para chegar e contar a mesma coisa. Então, a única coisa que eu realmente faço é que às vezes isso não chega de maneira natural e aí faz parte do meu questionamento aí para todo mundo. Não, perfeito, muito bom. Mas agora então, já que tu falaste sobre a disfunção sexual masculina, que não chega muito no teu consultório, mas vai chegar a feminina, né? Até porque quando tu falaste ali sobre aquele caso, que o que tu foste falar no congresso aqui latino-americano de medicina sexual, há um tempo atrás chegou um paciente no meu consultório que eu acho fantástico, exatamente desenha o que tu falaste. Ele chegou no consultório dizendo, menino, 20 e poucos anos, dizendo que tinha disfunção erétil. Eu disse, puxa vida, assim, sabe? Fui investigar, conversei com ele, disse, como é que tá tua esposa? Ela tem um probleminha de saúde que foi detectado recentemente. Ela tem uma síndrome Rokitansky. Então, o que é isso? Ela tem só uma parte da vagina, termina em fundo cego. Então, é pequenininho, isso provoca dor nela. É óbvio que ele vai ter disfunção erétil. Ele não quer causar dor na parceira dele. Sim, Evidentemente. sim. Então, às vezes, não é eu tratar a causa dele, porque ele, teoricamente, tenho certeza que ele conseguiria ter uma ereção boa. Mas ele não tem porque ele não quer causar dor da parceria dele. Então, assim, ó, é fundamental olhar os dois lados. É exatamente o que tu falaste. Isso é fundamental. Mas agora a gente fala sobre aquela paciente, aquela moça, aquela senhora que chega no consultório dizendo, tô com dificuldade. Estou com diminuição da libido, estou com desejo menor, é menor essa lubrificação vaginal. Como é que tu abordas isso? Como é que tu vês isso? Elas falam com certeza com muito mais naturalidade para ti do que muitas vezes falariam para o outro médico. Sem dúvida. Ela é uma queixa que acaba sendo bastante recorrente, mas, de novo, muitas vezes ela não é uma queixa que é a primeira e que faz com que ela vá direto no consultório. Então, a situação da menopausa, que provoca grande parte desses sintomas que você trouxe aqui, as mulheres entendem como sendo uma questão de envelhecimento natural, né? Como se aquele processo todo fosse algo com o qual ela tem que conviver e não tivesse nenhum tipo de tratamento. Então, isso eu acredito que seja uma condição muito ruim e que vale a pena nós informarmos
informarmos, né? Então, a menopausa traz modificações na genitália da mulher com relação a justamente isso, a lubrificação, a flora, aumento de infecção urinária, dor na relação. E isso precisa ser trazido ao médico, porque nós temos aí condições de melhorar a parceria, né? Então, sem dúvida, isso é muito importante. Agora, como abordar? Depende o que vai encontrar e qual que vai ser o sintoma importante. Por exemplo, mulheres que têm perda na relação, às vezes perda de urina na relação, elas evitam a relação, não por qualquer disfunção sexual, mas pelo receio da perda de urina. Então, nós precisamos entender o que está por debaixo daquela queixa e só conversando e ouvindo e examinando para poder entender. Eu acho que tu fosse muito feliz, por quê? Porque quando a gente fala de uma série de afecções que acometem tanto o homem quanto a mulher, muitos casos pensam, não, pera um pouquinho, isso aí é decorrente da idade. Deixa assim, é assim mesmo, deixa quieto. Eu comecei a urinar 2 vezes à noite, me acordando de noite, tô atrapalhando a minha esposa. Mas tudo bem, não tem problema, isso faz parte, infelizmente estou ficando mais velho. Sim. A mesma coisa com a ereção peniana, né? Eu disse, pera um pouquinho, o pênis já não é tão bom, deixa quieto, tudo isso bem, é assim. eu tô com tantos anos. Tô com 70 anos, 60 é um moleque, pelo amor de Deus. Tô com 70, e mesmo assim tem um monte de gente, pacientes jovens, né, que tem, mas assim, muitas vezes eu tô com 65, 70, 75 anos, não, tudo bem, já não tenho mais tanta vontade, não tenho desejo. Tchê, a gente tem que ver, ou então incontinência urinária, tem um pouquinho de perda urina, mas também eu tô com mais idade, deixa quieto. Não é bem assim a história, né? Exato, então tem uma série de coisas que nós temos tratamento para isso. É claro que com o envelhecimento as situações elas podem ser mais frequentes, mas não que elas vão ser normais, né? E nós podemos também tratar isso para melhorar uma questão de longevidade com qualidade de vida, sem dúvida. Esse é o nosso papel. Falaste muito bem, longevidade com qualidade de vida, muito bem. Hoje existe uma grande quantidade de homens. Tu vê que eu tô indo de homem para mulher, mulher para homem, porque eu tô aproveitando o gancho que tu vai me dando. Tu viu como é bacana conversar com uma pessoa que sabe. Mas assim, cada vez mais os homens estão utilizando subterfúgios para melhorar a autoestima, melhorar a ereção peniana, como por exemplo o uso de testosterona e muitas vezes indevida. Como é que tu tem visto isso muito no teu consultório? Ao menos no meu eu vejo as gurizadas lá de academia usando um monte de hormônio, vai dar problema da fertilidade, isso eles nem sabem que vai dar problema, porque eles não têm nem ideia. Isso é uma coisa que nós realmente precisamos falar, né? Então, esse uso abusivo e indevido de hormônio e quais são as consequências que isso pode trazer, sejam causas como trombose, de toxicidade para o fígado, como o impacto na infertilidade, esses meninos jovens. Então, entender de que o corpo produz naturalmente esse hormônio e quando nós damos de maneira externa, nós vamos estar inibindo toda essa cascata que leva à produção final do hormônio e isso impacta na produção de espermatozoide. Isso em qualquer faixa etária. Então, quando nós vamos entrar com a reposição de hormônio num paciente que necessita disso, também isso precisa ser discutido e ponderado com risco-benefício, né? Agora, quando a pessoa não precisa do hormônio, quer tornar aquela situação como suprafisiológico, eu honestamente no consultório digo, eu não sou a médica que vai tratar de você, porque eu não vejo benefício em fazer isso naquilo que produz o hormônio de maneira normal. Então, eu não estou aqui questionando quem o faça, não estou questionando o paciente, eu estou dizendo por que eu não faço. E eu justifico através da informação e dos estudos que eu tenho. Não, e vamos ser bem claro, tu falaste muito bem, é reposição hormonal, porque está faltando. Sim. Está faltando, bom, mas o camarada tem 60 anos, está faltando hormônio. Mesmo assim, vocês vão concordar comigo, tu vai se concordar comigo, tá com 60 anos, está no segundo casamento. E talvez vai querer ter filhos, que casou com uma paciente mais jovem. E aí? Então tem que abordar, mesmo assim, tem que abordar toda a história, toda a situação da infertilidade masculina, que pode bloquear o eixo, não produzir mais espermatozoides, e a gente não sabe quem é que vai voltar a produzir espermatozoides ou não, e quanto tempo. Perfeito. Não existe nenhum dado na literatura que diga, olha, tanto tempo depois eu vou ter 10% dos homens vão ficar azospérmicos, ou seja, sem produção de espermatozoides, até 2 anos depois da parada do uso de testosterona. Então não é assim, vamos repor. E uma coisa, a Maria Cláudia falou muito certo, ela vai fazer o acompanhamento. Ela, naquele paciente que necessita, ela vai estar cuidando, não é simplesmente dar hormônio e deixar quieto. O grande problema é que nós temos naquelas pessoas que não chegam a nós. Sim. Até porque nós temos uma situação peculiar hoje em dia, né? O Conselho Federal de Medicina, tem uma normativa no Conselho Federal de Medicina que diz que é vedado ao médico tratamento com esteroide anabolizante para fins estéticos ou fins esportivos. Ou seja, não cabe a nós darmos para esse paciente porque ele não tem problema hormonal. Uma coisa é ele ter problema hormonal. Aí sim ele procura a Maria Cláudia e vai ser bem atendido porque ela sabe que vai dar hormônio
da maneira correta, na concentração, na dose correta e de como é que faz o acompanhamento para evitar problemas. Ela deixou muito claro, trombose, problemas hepáticos, infertilidade, infarto do miocárdio, aumento do colesterol, tem uma série de efeitos deletérios do uso de testosterona, principalmente se não for feito o acompanhamento. E isso ela vai fazer o acompanhamento. Então assim, pessoal, não é simplesmente usar hormônio e ponto final. Pode dar um monte de problema e depois que deu problema, e o grande problema é que eles vêm conosco e a gente não receita esses remédios para essa gurizada. Só que aí o que ele faz? Ele vai no professor da academia. Ele vai no amigo do futebol e tal, que está utilizando, e eles começam a comprar esses medicamentos no black market. E aí é um problema. Sem dúvida. Porque quando eles chegam a nós, muitas vezes a gente não consegue mais mudar essa história, né, Maria Cláudia? Então isso é uma pena, porque cabe a nós divulgarmos o que é correto, o que vale a pena, o que não causa problema. É tão ruim para um homem ter uma concentração de testosterona abaixo de 350 quanto ter acima de 1000. Não se deve ter isso. Porque os efeitos colaterais são muito maiores. A gente chega, né? Os pacientes chegam com testosterona de 1.200, aqueles coisas que são suprafisiológicas. Eu vou te contar uma. Chegou esses dias um paciente no consultório com testosterona acima de 5.000. O cara era no armário, não passava na porta. Eu disse pra ele, cara, e tentando engravidar. Aí eu fui examinar o testículo, acabou. Não tem testículo mais. Tamanho do caroço de azeitona. Acabou, não tem o que fazer. Eu vou tentar mudar essa história. Primeira coisa, parando esse uso indevido de testosterona. E, em segundo lugar, vendo se, de repente, algum estimulante, alguma coisa para melhorar a produção de espermatozoides. Mas muitas vezes não. E esse camarada nunca mais volta a ter uma testosterona normal, tá? Ele, quando ele parar, ele vai ter, ou ele tem uma probabilidade maior de ter disfunção erétil. Porque os níveis de testosterona nunca voltam ao normal comparados a antes de utilizar a testosterona. Nunca mais volta. Então, assim, ó, tem que pensar muito bem, né? Sem dúvida. Acho que vale a pena nós aqui reforçarmos, né? Já que a gente está trazendo essa questão, que é uma questão que está alarmante, né? Nós temos visto isso de maneira cotidiana. Então, como que é feita essa produção naturalmente, né? Então, existe uma glândula, duas glândulas no cérebro, na verdade, mas uma que é a hipófise, que vai, só para explicar, porque a gente está falando tanto de espermatozoide, de testosterona, para as pessoas entenderem, né? Então, é essa glândula no cérebro que produz um hormônio que vai até o testículo, então produz dois hormônios, um chama LH e o outro chama FSH. E esses hormônios vão estimular o testículo a produzirem testosterona e espermatozoides. Quando a pessoa faz uso, eu não estou explicando você, porque eu estou explicando para o vigário aqui, mas explicando para quem nos escuta, porque para fazer sentido, né? Eu tenho 2 crianças e o porquê sim nunca foi resposta. Então, por quê? Ele vai falar assim, mas como assim? Por quê? Eu falo, porque sim não dá. Então eu tenho que convencer os camaradas lá, estou tentando fazer isso aqui para ver se eles não tomam com 18 anos, né? Porque não são meus filhos, mas são filhos de alguém, né? Então, o que acontece? Quando esse estímulo hormonal ele vem acontecendo no sentido positivo para produzir, e à medida que o testículo vai produzindo, vem também a conta negativa para poder equilibrar esse sistema. Quando entra a testosterona de fora, que nós chamamos de exógena, ela entra nesse sistema impedindo toda a produção, esse ciclo, esse eixo que o Fábio colocou aqui de bloqueio, é esse estímulo negativo para a glândula, tipo assim, eu tenho muita testosterona circulante, eu não preciso estimular esse sistema a produzir. Só que quando ele para esse estímulo, ele para também o estímulo do espermatozoide, que é o FSH. Então tudo isso fica alimentado de maneira ruim. É por isso que a gente tem que tomar todo esse cuidado, especialmente nessa faixa etária de que não tem filhos e que estão mais preocupados com essa questão anabólica, né? Porque é um hormônio anabólico, claro. Obviamente vai crescer a musculatura, mas tem todo o custo-benefício, claro, a se colocar e é importante ter essa informação para escolher. Claro, e é aquela coisa, né? Para que eu vou produzir se eu estou recebendo de fora? Sim. O organismo não é bobo. Ele não vai parar, ele vai parar de produzir. Só que a produção de testosterona intratesticular é 300 vezes superior àquela que nós temos no sangue. E essa que é importante para produzir espermatozoide. Parou. E o testículo começa a diminuir de tamanho e atrofiar. E se atrofiou, muitas vezes não tem o que fazer, já era. Não tem como acabou. Recuperar, né? Então essa é uma informação que a gente realmente precisa disseminar. Eu concordo plenamente com você. Bom, nós estamos ainda cedo, nós estamos em agosto, mas novembro está aí. Né? Quando chega o novembro azul, se fala muito sobre saúde da próstata, mas o novembro azul vai além das próstatas, correto? Como é que chega, eu não sei se chega, ao menos no meu consultório, chega e diz, olha, doutor, eu vim aqui porque minha mulher marcou a consulta, porque mês anterior era outubro rosa e agora é novembro azul, eu estou vindo aqui no urologista.
essa consulta muitas vezes vai além, porque as pessoas não querem só saber sobre a próstata, querem saber além disso. Como é que tu atendes esse paciente quando ele chega dizendo isso? Olha, eu tô aqui porque é novembro, quero saber o que eu faço agora. Nunca fui no urologista, primeira vez. Tenho 46 anos de idade, tô me sentindo bem, não tenho problema para urinar, tô aqui porque minha mulher disse que eu tinha que vir aqui. O que eu faço? Bom, então a gente vai voltar para aquela pergunta lá do começo, né? Tenho 50 anos, o que eu vou fazer? Então, inicialmente, se o paciente não tem nenhuma queixa, isso aí é formalmente um check-up de fato, né? Então, eu costumo conduzir o paciente, conversar com ele, entender tudo o que está acontecendo. A gente tem que sempre bater nesse ponto. Mas do ponto de vista de exames, então, exames laboratoriais para avaliar a glicemia, para avaliar colesterol, a função hepática, a função renal, exame de urina, porque muitas vezes microscopicamente, embora a urina pareça normal, a gente pode ter alterações que são importantes na avaliação. Então, para o laboratorial, eu costumo ir para este pacote de coisas, olhando além do trato urinário, mas com coisas que possam impactar também. Do ponto de vista de imagem, a gente vai acabar fazendo, muitas vezes nós somos os únicos que pedimos ultrassom, então às vezes pedir um ultrassom do aparelho urinário, a gente deixa de identificar coisas outras no fígado, em todos os outros órgãos intraabdominais. Colonoscopia é um assunto importante de abordar, eles têm visto cada vez mais câncer mais precoce, de forma que a idade que era 50 anos passou a 45, né? Ainda mais agora a gente teve a morte de uma pessoa que é muito conhecida na sociedade, toda hora me perguntam, fulana morreu e tal, e agora? Preciso ir, não preciso ir? Precisa fazer, então é um exame que de fato remove uma condição pré-cancerígena, né? Então uma prevenção deste nível. E falando em prevenção, a parte de imunização também é algo que eu comecei a chamar bastante a atenção dos pacientes. Então agora a própria Sociedade Brasileira, né, de Urologia montou uma comissão da qual eu faço parte sobre imunização, porque a Sociedade de Imunização trouxe à luz um projeto para imunizar adultos e idosos, né? Então grande parte das entidades médicas foram chamadas, porque não tem uma especialidade para falar de vacinação, mas nós, do ponto de vista de check-up, nós temos aí uma série de questões para abordar. Por exemplo, como a gente está falando aqui, o tétano aumenta muito em indivíduos com mais idade, simplesmente porque esquece de tomar a cada 10 anos. Então, se nós pudermos esse check-up, fazer esse reforço positivo, isso acaba sendo muito importante. E hoje a gente tem uma vacina nova que previne uma patologia que é extremamente agressiva, que é o herpes zoster, né? Algo que não se fazia, né? E hoje cada vez mais se fala sobre a vacinação para evitar herpes zoster, né? Então, a partir dos 50 anos é justamente isso. Hoje mesmo eu prescrevi várias vezes a mesma coisa, né? Então, vacina da gripe, vacina de tétano, que muitas vezes as pessoas esquecem, vacina do herpes zoster a partir dos 50 anos. Então, nós temos aí um calendário próprio para essa população que vai mudando um pouquinho, vai aumentando o número de vacinas de acordo com a idade e com as comorbidades do paciente e com os contactantes, né? Então, o que nós temos na população com mais idade? Cuida dos netos, né? E muitas vezes questões que são muito comuns nessa população pediátrica acabam tendo um impacto importante. Então, precisamos ficar atento a isso em idosos que têm problemas de saúde, por exemplo, que têm comorbidades do coração e tudo mais, e que cuidam de netos, que têm contato com criança em idade escolar. A vacina tríplice bacteriana, que é tétano, coqueluche e difteria, a recomendação é a cada 5 anos. Por conta da coqueluche, a gente teve um surto aqui em São Paulo, então de coqueluche o ano passado. Então, como é que nós nos prevenimos disso? Com vacina, né? Então, acho que é esse olhar mais abrangente que o urologista precisa ter para que a gente consiga, em algum momento, talvez fazer o que a ginecologista faz, embora culturalmente a mulher vá ao ginecologista já, saiu do pediatra, já começa a acompanhar com o ginecologista, e o ginecologista, ele exerce esse papel prescrevendo uma série de coisas, atuando em doenças que são além muros daquela condição ginecológica, e isso talvez esteja indo também para o nosso papel. Eu acho que falaste muito bem isso para as pessoas que estão ouvindo. O Brasil é campeão de vacinação. Está muito bem estabelecido isso. Ninguém questiona a utilização de vacina para poliomielite e agora nessa população com mais idade com relação à tríplice, com relação a outros tipos de vacina como gripe. Não existe questionamento se é bom ou não. É bom, funciona muito bem. E isso é muito bem deixar bem claro que esses tratamentos, esses protocolos de tratamento de vacinação são extremamente eficazes no mundo inteiro. E nós somos campeões. Por quê? Porque funciona muito bem. Nós conseguimos erradicar muitas doenças com a utilização de vacinas. Então isso é importante que a população saiba,
que funciona muito bem, a gente deve estimular e deve fazer esse tipo de vacinação A que funciona aderência, bem. né? Porque nós temos muitas vacinas que são gratuitas, dessa que eu mencionei a partir dos 50 anos, 2 delas são gratuitas, e muitas vezes a aderência ela é baixa, né? Então, ter a vacina disponível e não utilizar, eu É um só entendo, contrassenso. é um contrassenso, então eu só posso entender isso como falta de informação. Muito bem, bom, agora infelizmente está acabando o tempo. É muito ruim, né, quando a gente fala com uma pessoa que entende, que é gostoso de conversar, é muito ruim quando está acabando esse tempo que a gente tem, mas eu tenho alguns questionamentos sobre como é que tu vês a urologia do futuro. Hoje a gente tem a robótica, que realmente ela avançou muito. Na área de incontinência urinária, tem algum papel da cirurgia robótica com relação a isso? Outras coisas, como é que tu está vendo a cirurgia robótica? O que nós temos para o futuro que vai chegar para nós? Né? O que tu vês, o que tu vislumbras lá na frente como tratamentos ou alguns diagnósticos que a gente não faz? Como é que tu está vendo isso? Olha, esse avanço tecnológico, ele vai evoluindo em todas as searas, né? No último congresso que você falou, latino-americano de sexualidade, eu fui falar sobre o laser, sobre a utilização do laser vaginal, que é uma tecnologia que ainda merece uma série de estudos. Eu não vim aqui para falar sobre isso, mas se nós pensarmos que é uma tecnologia que foi idealizada na década de 60, na Guerra Fria, com impactos, e aí chegar até a medicina para que a gente possa visualizar isso, então a tecnologia ela está migrando, né? E a robótica ela é um exemplo disso. Então, em todos os setores, ela está chegando na medicina para propiciar justamente isso, uma situação minimamente invasiva, com uma visão 4D, para que a gente estivesse lá dentro como se a gente não tivesse, e isso reverter de maneira em benefícios para o paciente. Então, na incontinência, nós utilizamos menos no tratamento da incontinência propriamente dito a cirurgia robótica. Tem alguns estudos utilizando o esfíncter na mulher, o esfíncter urinário artificial com implante via robô, né? Isso é uma coisa ainda menos realizada, mas algo que podemos vislumbrar aí talvez para o futuro. Isso já vem sido feito, mas não em grande monta. E o que eu acredito é que nós talvez não tenhamos mais algumas questões para tratar. Então, medicamentos que talvez possam tratar um câncer, por exemplo, a gente não precisa operar mais o órgão. Então, não é que eu estou mais crente na evolução técnica da medicação do que na evolução técnica cirúrgica. Eu acredito que nós, cirurgiões, gostamos de operar e tirar o problema com a mão, mas talvez a gente não precise fazer tudo isso, né? Então, eu tenho essa impressão quando eu escuto todos esses avanços na área de uro-oncologia, nos medicamentos que identificam receptores próprios da fisiologia e conseguem atuar. Então, nosso olho brilha falando disso, né, Rob? Então, a gente fica maravilhado com essas novidades. Eu acho muito interessante, só para comentar dois aspectos que tu falaste, todos esses tratamentos imunológicos para melhorar a qualidade de vida. Porque vamos parar para pensar. Eu tenho um tumor aqui, o que eu faço hoje? Eu tenho uma bomba e destruo o tumor e destruo coisa boa. Isso é o quimioterápico. Eu destruo tudo, tanto coisa célula boa quanto célula ruim. Esses tratamentos imunológicos melhoram a minha imunidade, ou seja, faz com que meu exército bom ganhe do exército ruim deles. Então é muito mais tranquilo esse tipo de tratamento. E a medicina está indo para esse lado. Ou se não Isso é buscar um fantástico. exército mais específico para agir naquele determinado ponto sem destruir ao redor. Então, eu acredito que o avanço ele vai de acordo com o entendimento do problema, cada vez mais complexo, e buscando essa informação e o que eu posso fazer para resolver aquilo. Né? Então, isso é bárbaro. E outro assunto, né? Eu sou de uma época, não sou tão velho assim, mas eu entrei na faculdade cedo, vamos deixar bem claro, eu entrei com 16 anos. Mas assim, surgiu a videolaparoscopia quando eu estava na faculdade. Então, de repente, surgiu, meu Deus, agora é uma cirurgia que tu faz pela televisão e tu usas alguns portais e tu coloca alguns trocárteres, alguma coisa para tentar fazer por videolaparoscopia. Meu Deus, isso aqui vai revolucionar. Hoje a gente está falando de robô. E daqui a pouquinho a doutora Maria Cláudia falou sobre uso de medicamentos que vão evitar cirurgias. Isso é fantástico. A medicina está evoluindo muito. E a urologia ela é ícone. E a nossa urologia brasileira é ícone no mundo. Cada vez mais nós vemos profissionais, e a doutora Maria Cláudia é um exemplo, profissionais de excelente gabarito, falando nos melhores congressos do mundo sobre várias áreas específicas dentro da urologia. A gente vê isso no câncer de próstata, a gente vê na infertilidade, a gente vê na incontinência urinária, e isso é muito bacana. O Brasil hoje, ele tem urologistas de grande qualidade que fazem com que os pacientes tenham um melhor tratamento. Tanto é que
tem vários pacientes de fora do Brasil que vêm para cá consultar, né? É toda hora que a gente vê isso. Sim. Por quê? Porque a nossa urologia é muito conhecida. Doutora Maria Cláudia, eu gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais sobre como é que a senhora vê a urologia, como é que tratar. O espaço é seu, tu escolhes o que tu quer falar agora. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente o convite e a oportunidade de compartilhar aqui com você algumas informações, que a informação possa chegar em quem realmente precise dela. E se eu puder deixar uma mensagem, foi aquilo que nós conversamos ao longo aqui do tempo, no sentido de que valorizar o sintoma, não entender que aquilo faz parte do envelhecimento, isso é normal, deixar para lá. Então, muitas vezes as pessoas menosprezam aquilo que você falou muito bem. Cada um conhece muito bem o seu próprio corpo. Então, tem situações que elas saem do habitual e não deixar passar aquilo que você pode buscar ajuda, pode buscar um tratamento específico e ficar completamente curado daquela questão. Então, eu acho que essa é a minha principal mensagem, buscar um médico. Não é que a nossa profissão está desvalorizada, eu acredito que as pessoas estão menosprezando as situações, As queixas. talvez as queixas, até porque a informação ela é ampla, mas ela também é heterogênea e nós precisamos ter cuidado para avaliar tudo aquilo que é falado e buscar uma referência em cada assunto para poder buscar o melhor tratamento. Infelizmente hoje em dia, tu vais concordar comigo que tem muitas informações que não são verdadeiras, que são divulgadas como se fosse uma grande verdade, verdade absoluta, única. Não é, a coisa não é bem assim. Os profissionais médicos, eles estão aqui para ajudar. E nós temos educação médica, nós tivemos todo um longo percurso para chegarmos onde nós somos, e isso eu falo de medicina de uma maneira geral. Então confie no seu médico, ouçam ele, ouçam o que ele vai falar, façam os tratamentos que ele propuser que vocês façam, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir muitos melhores resultado muito melhor do que qualquer tratamento milagroso que muitas vezes vocês vão encontrar na internet, né? Sim, sem dúvida. Infelizmente. Bom, pessoal, para mim foi um prazer, eu aprendi muito aqui hoje, foi muito legal, queria agradecer a sua presença e em nome da Adium, nesse programa maravilhoso que é Saúde Masculina Sem Tabu, eu vou encerrar nossa conversa. Infelizmente eu vou querer outro dia, com certeza eu vou falar pro pessoal, a gente tem que fazer outros dias, outros momentos, porque para mim foi muito legal, foi uma conversa muito rápida, quando viu passou, a gente passou do tempo aqui, que nos deixam, e foi um prazer, muito obrigado, foi Eu realmente que um prazer. agradeço, muito obrigada a você e a Adium pelo convite.